Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre encorajamento. Lá em Hebreus 3,13 diz assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajamento é um dom, né? Então, assim, nem todo mundo tem o dom do encorajamento. Mas não é porque você não tenha o dom do encorajamento que você não possa encorajar. Qualquer pessoa pode encorajar umas às outras. Aquela que possui o dom, a quem tem o dom do encorajamento, como diz aqui em Romanos 12, de 6 a 8, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, de acordo com a graça que Jesus derramou no seu coração, quando você entregou sua vida para Ele, nós temos diferentes dons. E aí fala assim: se alguém tem o dom de profetizar, profetize, use-o com a proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Aí fala: se é encorajar, haja como encorajamento o que contribui e coopere com generosidade. Se é exercer liderança, ministre com zelo, e se é demonstrar misericórdia, realize com alegria. Então fala assim que encorajamento é um dom. Mas aqui está dizendo em Hebreus, não está falando para só quem tem o dom encorajar uns aos outros. Aqui o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, mas o escritor de Hebreus não está falando igual Romanos. O Romanos está falando assim: você tem vários dons, e o dom de encorajar, ele é um dom que é dado de acordo com a graça que é derramada sobre nós. Então, tem pessoas que têm o dom de encorajar. A pessoa que ela tem o dom de encorajar, ela vai enxergar em todas as pessoas algo de bom, algo de positivo. E se você não tem o dom do encorajamento, você tem a presença santa do Espírito Santo dentro de você, que vai fazer com que você enxergue algo de bom no outro, que não é natural seu, às vezes, enxergar algo de bom. Às vezes não é natural, e não é um defeito, gente, não é um defeito. Às vezes a pessoa que está diante de você é uma pessoa muito difícil, e você olha e você não consegue enxergar. A pessoa que tem o dom do encorajamento, por mais que seja alguém muito difícil de chegar e encorajar, ela vai descobrir um jeito de encorajar. Eu tô falando isso porque eu acredito que o encorajamento é um dos dons que eu tenho. Então, assim, eu tenho muita facilidade de enxergar algo para encorajar alguém. Então, assim, e se você tem dificuldade, não se sinta... vou te encorajar. Se você tem dificuldade de achar coisas, às vezes tem que falar assim: gente, Fernanda, peraí. Tem gente que não dá. Tem gente que não dá, Fernanda. Tem gente que é muito difícil. Eu procuro, não dou conta de achar nada para encorajar a pessoa. É aí que entra o tesouro especial que você carrega. Talvez a pessoa que tem o dom do encorajamento, ela não está presente no momento. Talvez você que não tem o dom do encorajamento, você é o único que está naquele lugar. O único capaz de dar uma palavra de encorajamento. E a palavra de Deus fala que o encorajamento traz cura, liberta e tira a pessoa do pecado. Então, talvez você não tenha o dom de encorajar, mas você vai poder encorajar, porque você carrega a presença santa. E quem carrega a presença santa, se é necessário liderar, quando não tem líder e você não tem o dom de liderança, mas não tem ninguém, vai você mesmo, você pode. O Espírito Santo vai te capacitar. Então, às vezes, você está inserido num lugar onde a pessoa que tem o dom do encorajamento não está presente. Quem está é você. E você olha, você acha difícil, mas se você pedir ao Espírito Santo para te ajudar, você vai conseguir, mesmo que não seja um talento seu, um dom seu, encorajar, você vai conseguir encorajar as pessoas. E aqui em Hebreus 3,13 fala: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe, às vezes nós olhamos para alguém que
tem tantas coisas boas, mas é uma pessoa muito difícil. Você fala assim, eu não vou elogiar. Porque encorajamento é um elogio, né? É algo de bom que a pessoa tem. E às vezes você olha para a pessoa e fala assim, eu não vou elogiar. Ele vai se achar, ela vai ficar se achando. O que a pessoa vai fazer com o encorajamento que você deu, com o elogio que você fez, não é problema seu. Você está sendo obediente, encorajando os outros. Agora, o que a pessoa faz com esse encorajamento não é problema seu, é problema dela. Você só está cumprindo uma ordem que é encorajando quem está do seu lado. Sabe, Fernando, mas assim, deixa eu te explicar um negócio. Ultimamente, tá tão difícil o negócio que eu estou precisando de encorajamento. Mas Deus chama a mim e a você para entregar aos outros, às vezes, o que nós estamos precisando receber. Talvez hoje você acordou e você vai chegar no seu trabalho. Você fala, eu queria tanto que alguém me abraçasse. Você já chega no trabalho abraçando as pessoas. Você vai receber abraço. Mas o que a gente faz normalmente? A gente acorda e fala, eu queria tanto um abraço. Vai para o trabalho, eu queria tanto um abraço. Estou precisando tanto um abraço. E chega no trabalho, estou precisando tanto um abraço. Eu queria tanto um abraço. Eu queria tanto que alguém falasse uma palavra de encorajamento para mim. Às vezes você está necessitando, só que você fica naquele ciclo dentro de você. Você não fala para ninguém. As pessoas que estão te vendo olham para você e acham que você está triste, que tem alguma coisa acontecendo, mas as pessoas não têm a ousadia e a coragem, às vezes, de falar. Que a gente vive num tempo onde as pessoas falam, deixa quieta no canto dela, a hora que ela quiser ela fala, a hora que ele quiser ele fala. E você está ali, eu queria tanto um abraço. O que você acordou hoje precisando? Comece a dar o que você precisa. Você está precisando de abraço? De um abraço? Está precisando ser consolado? Chega no seu trabalho ou acorde, às vezes você trabalha em casa, home office, né? Hoje é tão comum. Abrace seu filho, console seu filho. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando você dá algo que você quer tanto receber, como a palavra de Deus garante que é melhor dar do que receber, ao dar o que você tanto precisa e necessita, dentro do seu coração, o Espírito Santo vai fazer tudo o que você está precisando dentro para se sentir fortalecido. Às vezes você fala assim, Fernanda, como que eu vou encorajar pessoas se eu estou tão machucada, eu estou tão destruída hoje, estou animada para nada, como é que eu vou encorajar? Abrindo a sua boca e falando palavras, confessando palavras positivas, palavras boas, cheias da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando você lança, quando você confessa, existe cura numa confissão. Às vezes a gente acha que confissão é só ficar falando as coisas erradas, as coisas ruins, os nossos pecados. Mas confissão é o falar, é o dizer. Então, quando você fala, quando você confessa, existe cura nas suas palavras. Inclusive, esse é é o nome, inclusive, da minha página. Em qualquer lugar que você for, está escrito palavras curam. Porque a cura pode estar nas suas palavras. E aqui quando Hebreus fala assim, encorajem-se uns aos outros todos os dias. A gente não pode cansar de encorajar os outros, de elogiar os outros. Não estou falando para mentir. Todas as pessoas que existem no mundo, por mais difíceis que seja, tem algo de bom dentro delas. Porque elas foram feitas pelo Criador. E quando Deus criou o homem, foi a única criação dele que ele olhou e falou, é muito bom. Todas ele disse, é bom, é bom. Mas quando criou o homem, ele disse, é muito bom. Então, assim, o Espírito Santo, que está aí, que você carrega dentro de você, ele vai te capacitar para ser um encorajador. Quantas vezes você tem deixado passar oportunidades de encorajar? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante em casa. Meu filho faz um tempo que ele tá fechado, assim, meio sério. E eu sempre pensei uma coisa assim que aconteceu com ele, ficou aqui na minha cabeça. Que eu achei que foi uma injustiça que fizeram com ele. E tava aqui na minha cabeça, só que eu nunca falei pra ele.
E eu tô vendo ele assim. Aí quando foi ontem, eu falei, meu filho, eu achei injusto o que aconteceu com você. Porque você é isso, é isso. Fui falando as qualidades dele. Eu acho que essa pessoa não enxergou em você as coisas boas que você tem. Mas é porque a pessoa, se ela tivesse cheia da presença do Espírito Santo, numa conexão com o Espírito Santo, tinha enxergado, tinha visto em você. Mas é porque ela estava também com dificuldades, com o coração pesado, com foco em outras coisas, não conseguiu perceber. Mas eu vejo que foi uma injustiça. Gente, foi a coisa mais linda que eu vi acontecer na minha frente. Foi o rosto do meu filho se iluminar. Eu falei, mãe, eu achei que era alguma coisa que fosse da minha cabeça, que eu que estava imaginando. Vocês conseguem perceber a cura chegando no coração do meu filho a partir de uma coisa que eu falei? Eu pensei, é coisa da minha cabeça, eu não vou falar. Meses, coisa da minha cabeça, eu não vou falar. E ele se sentiu acolhido, ele se sentiu compreendido. Então, às vezes, você olha para o seu filho, você pensa, será que eu falo? Será que eu não falo? Essa é coisa da minha cabeça. Às vezes, um amigo tem uma palavra para você dar e você acha que não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Meu filho estava sofrendo durante meses porque ele achou que era coisa da cabeça dele. E quando eu falei, ele falou, não estou ficando doido, realmente aconteceu isso. Traz cura, sua palavra traz cura. A palavra de encorajamento que está aí guardada dentro do seu peito traz cura, traz cura. Mas muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, no trabalho, tem coisas difíceis acontecendo, o chefe difícil, o gerente difícil, o colega do seu lado difícil. E você que carrega a presença santa do Espírito Santo pode fazer aquele ambiente, a atmosfera mudar ali, se tornar um lugar agradável de trabalhar. Você fica concordando. Você ajuda a falar mal. E hoje aqui Hebreus está dizendo, você precisa encorajar. Encorajar uns aos outros. Trazer palavra de encorajamento no dia que se chama hoje, no tempo que se chama hoje. As pessoas estão precisando de serem curadas do peso da sua alma, da carga tão pesada que estão levando. E às vezes uma palavra sua de encorajamento vai mudar todo o cenário de uma pessoa. Lá em 1 Tessalonicenses 5,11 fala, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente como você já tem feito. Aqui, Paulo estava dizendo para os tessalônicos, vocês precisam continuar, não podem se cansar de dar a palavra. Fernanda, cansada de ser positiva, sabe? Tem hora que vem uma canseira, então renove suas forças no Senhor. Porque Deus é uma fonte de consolação. Deus é fonte de consolação. E aí, se Deus é fonte de consolação, é porque existe a fonte é inesgotável. Então, se você está cansado, não aguenta mais ser positivo, não aguenta mais ficar falando palavras de encorajamento, você dá uma olhadinha aí, você está meio desconectado. Dá uma conectada com o Criador, porque Ele é fonte. E se Ele é fonte, você também se torna uma fonte inesgotável de consolo. Lá em 1 Coríntios 1, de 3 a 4, fala assim, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por causa da consolação que nós mesmos somos consolados. O poder que tem a consolação, o conforto que Deus derrama sobre você e que você precisa derramar sobre as pessoas. Em 1 Tessalonicenses fala, aconselhai-vos e encorajai-vos. Às vezes é muito bom de dar conselho. A gente dá conselho para todo mundo. Para todo mundo a gente tem um conselho para dar. Mas a gente não encoraja. A gente só fala, você tá errado, você fez errado, você escolheu errado, você não devia ter feito isso. Mas aqui em 1 Tessalonicenses 5,11 fala, aconselhai-vos e encorajai-vos. Sabe?
Hoje o meu desafio para você é que você se torne um encorajador. Mesmo que você não tenha o dom, porque o encorajamento, como eu disse aqui no começo, algumas pessoas chegaram depois, o encorajamento em Romanos 12, versículo 8, fala que encorajar é um dom. Mas em Hebreus fala, encorajai-vos uns aos outros, no dia que se chama hoje. Talvez você não tenha o dom de encorajar e você olhe e você não ache difícil ficar falando palavras de encorajamento, porque não é essa praia. Você é uma pessoa mais prática, né? Você fala assim, mas pelo amor de Deus, gente, tá sofrendo de novo, bora, né? Você fala, você não tem muita paciência. Mas se é só você que tá ali naquele momento, a pessoa que tem o dom do encorajamento não tá, meu filho, é você que é a fonte de consolação, que é a fonte de encorajamento. Desacelere um pouco. Olha para quem tá, comece a ler o ambiente que você tá. O Espírito Santo te capacita para isso. E não fique só dando conselhos. Encoraje. Você sabe o que é o encorajamento? O conselho aponta para onde a pessoa tem que ir. Mas o encorajamento mostra para a pessoa que ela tem armas para superar esse problema. O encorajamento, quando você fala um encorajamento, você diz algo que a pessoa tem que é possível dela superar aquele problema que ela está passando. Você vai ver a pessoa destruída na sua frente, você vai dizer, é mesmo, hein? Tá difícil, hein? Nossa, isso que aconteceu com você foi terrível demais. Não, você vai olhar para a pessoa que está em cacos e vai dizer, vou te falar, Deus é o oleiro. E o oleiro, quando ele olha cacos, ele não vê destruição, ele vê a oportunidade de um novo barro, de um novo vaso. Sabe por que você está destruído e sua vida se tornou caquinhos? Você não sabe nem o que fazer, o que decidir? O oleiro vai te fazer uma nova pessoa. Você vai se tornar um vaso novo. Se você foi destruído, quebrado, alguém te machucou, te feriu a ponto de deixar você o pó, você se tornou o ingrediente principal para se tornar uma nova pessoa, para fazer novas escolhas, para tomar novas decisões, para tomar novos rumos. Nunca é tarde para você mudar. E você e eu temos que ser encorajadores. Às vezes a gente fica só concordando com a desgraça, mas nós não viemos neste mundo, não estamos nessa vida para concordar com as desgraças, empurrar as pessoas para continuarem no pecado. No pecado, que pecado? De ficarem afastados de Deus. Eu e você somos fonte de consolação. Como Deus é. E quando vimos uma destruição, a gente não olha para aquela destruição com falta de esperança. A gente olha para aquilo que está destruído e vê. O Criador é o oleiro. Ele vai fazer de você um vaso quebrado, um vaso novo. É uma oportunidade de viver diferente de tudo aquilo que você já viveu até agora. Porque eu e você somos encorajadores. Eu e você somos fonte de consolação. Então, meu desafio é você mudar o ambiente do seu trabalho, da sua casa. Seja um encorajador, seja uma encorajadora. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Obrigada porque o Senhor é a nossa fonte de toda consolação. E o Senhor nos consola, para que nós possamos consolar os outros. Não importa do que estão passando, o que estejam vivendo, por recebermos do Senhor essa consolação, o Senhor nos capacita a consolar qualquer pessoa, em qualquer tribulação. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Eu ministro cura sobre o seu corpo, sobre o seu coração machucado, ferido. Você seja curado agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E se você se sente quebrado, olhe para Jesus. Ele é o seu oleiro e ele olha para você não como alguém destruído que acabou tudo, mas é como uma oportunidade de fazer um vaso novo.
Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque ela fica salva aqui no Instagram, tá bom? E no Instagram, meu nome, lá você digita Palavras Curam que você me acha. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.